Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Vou fazer aqui um vídeo para complementar a nossa atividade, tá? Sobre frações de uma quantidade. Vou mostrar a resolução aqui do exercício 9 e 10, tá? O exercício 9 está assim. Pedro está resolvendo um quebra-cabeça matemático que tem 300 problemas. Até agora ele resolveu 3 décimos dos problemas. Se ele resolver mais 2 quintos dos problemas hoje e 1/6 dos problemas amanhã, quantos problemas faltarão para Pedro terminar o quebra-cabeça? Então, esse problema aqui, né, notem que ele apresenta 3 frações. Então, a gente tem o total de problemas, que são 300 problemas, e nós temos 3 décimos desse total, 2 quintos desse total e 1/6 desse total, tá bom? Então, a gente tem que determinar cada uma dessas frações em relação a esse total. Então, separei aqui, né, a gente tem o agora, que são 3 décimos dos problemas, terminar ainda hoje 2 quintos dos problemas e terminar amanhã 1/6 dos problemas, tá bom? Então a gente vai determinar a quantidade referente a cada uma dessas frações, uma de cada vez. Começando aqui pela primeira, que represento agora, né? Vamos determinar quanto que é 3 décimos de 300. Lembrando que 3 décimos a gente pode representar aqui por um retângulo dividido em 10 partes iguais, e a gente pintaria 3 dessas partes. E 3 décimos de 300 a gente representa pela multiplicação da fração 3 décimos por 300, tá bom? 3 décimos vezes 300. Então, a sugestão é sempre a gente multiplicar o numerador aqui 3 pelo 300, certo? Só que antes da gente multiplicar, a gente tem que lembrar aqui em sala, comentei o seguinte, ó, quando a gente determina a fração de uma quantidade, a gente sempre vai ter que fazer uma conta de multiplicação e uma conta de divisão, tá bom? Se a gente conseguir fazer a conta de divisão primeiro, fica melhor, tá? Mas a sugestão é sempre começar pela de multiplicação. Quando que eu vou fazer a conta de divisão primeiro? Eu vou olhar aqui o número 300, né, o número de quantidades. Se o 300 for múltiplo de 10, aqui que é o múltiplo mesmo, ó, se o 300 dá para dividir 10 e não tem resto, para a gente vai ser excelente. Daí a gente vai começar pela divisão, tá bom? Então, 300 é múltiplo de 10, dá para dividir. Então, eu vou começar dividindo 300 por 10, tá? Então, 300 dividido por 10 dá 30, certo? E aí vai ficar assim, ó, 3 que é o numerador, tá bom? E 30 é o resultado da divisão de 300 dividido por 10, certinho? E 3 vezes 30 é a mesma coisa que 90. Ou seja, 3 décimos dos problemas aqui, dos 300 problemas, corresponde a 90 problemas. Então, agora ele respondeu 90 problemas, tá bom? E aí, a gente tem também, quando eu pego 300 dividido em 10 partes iguais, 300 dividido por 10, significa o quê? Que nesse retângulo que eu dividi em 10 partes iguais, cada uma dessas partes vale 30, tá bom? E as partes que eu pintei de verde, conforme eu tenho 3 partes, ó, eu tenho 1, 2, 3, é 30, 60, 90. Ou seja, eu tenho 90 problemas resolvidos. E agora eu vou para a próxima fração, ó, que é o hoje, que é 2 quintos de 300, 2 quinzeavos de 300. Vou representar aqui pela fração um retângulo dividido em 15 partes iguais e tenho duas pintadas. E a gente vai resolver a conta de multiplicação, 2 quinzeavos vezes 300, tá bom? Então, vou olhar o 300 aqui e vou analisar se 300 é múltiplo de 15. Nesse caso, o 300 é múltiplo de 15, então a gente pode dividir primeiro. Então, 300 dividido por 15 é a mesma coisa que 20, ó, a resposta está aqui. E esse 2 que sobrou, esse 2 é esse 2 aqui, ó. Tá bom? Eu copiei aqui na parte de baixo. Então, ó, 300 dividido por 15 fica 20. E a resposta, né, do resultado dessa divisão, vou multiplicar por 2. Tá? Então, 2 vezes 20 é a mesma coisa que 40. Ou seja, hoje ele ainda resolveu 40 problemas. E o que é esse 40? Lembrando que o retângulo foi dividido em 15 partes iguais. Cada uma dessas partes vale 20, tá? Porque 300 dividido por 15 é 20. E as partes pintadas, conforme são 2 vezes 20, aqui eu tenho duas partes pintadas que totalizam 40. E a gente vai fazer o mesmo procedimento para a última, ó. A última eu tenho lá 1/6 dos problemas, né? 1/6 de 300 é 1/6 vezes 300. 300 aqui também é múltiplo de 6, então vou começar pela divisão, ó, 300 dividido por 6, que vai ser 50. E o resultado aqui eu vou multiplicar pelo numerador, que é 1.
tá bom? Fiz a representação com retângulo também, ó. Eu tenho um retângulo dividido em 6 partes iguais e uma dessas partes vale 50, né? Cada uma das partes vale 50. Conforme eu só tenho uma pintada, então o total de questões que ele resolveu amanhã será 50. E aí a pergunta é, quantos problemas faltarão para Pedro terminar? Então lembra que a primeira parte foi 90, a segunda foi 40, a terceira foi 50. Aí você vai somar e vai ver quanto que falta para completar os 300. E aí vai ser a resposta do problema, tá bom? E aí na 10 nós temos assim, ó. Juliane está treinando para a maratona que tem 42 km de percurso. Até o momento, ela correu 4/7 da distância. Se ela correr mais 3/14 da distância hoje e 1/6 da distância amanhã, quantos quilômetros faltarão para a Juliana completar o treinamento? Tá? Então, note que é um problema parecido, né? A gente tem o total aqui representado por 42 km, que é o total de percurso, e o percurso está dividido em 3 etapas. A primeira é 4/7, a segunda é 3/14 e a terceira é 1/6. Então, vou determinar aqui qual que é a fração, cada uma dessas frações em relação ao total aqui, que são os 42, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, 4/7 de 42 é a mesma coisa que 4/7 vezes 42. Aí eu vou olhar aqui se a quantidade total é múltipla do denominador, que é 7, né? Então, tem 42 na tabuada do 7, ou seja, o 42 é múltiplo de 7. Então, eu vou começar dividindo. 42 dividido por 7 é 6, tá aqui, ó, 6. E o resultado que dá, eu vou multiplicar pelo 4, que é o numerador. Então, lembra, sempre a gente vai fazer uma conta de divisão e uma conta de multiplicação. Nesse caso aqui, 4 vezes 6 é 24. Então, na primeira parte aqui, 4/7, ela percorreu 24 km. Na segunda parte, ela percorreu 3/14 de 42. Então, a gente vai ter 3/14 vezes 42. Tá? Aí, eu vou olhar a parte total aqui e ver se ele é múltiplo de 14. Nesse caso, é múltiplo de 14. 42 está no tabuado de 14. Então, eu vou dividir. Ó, 42 dividido por 14 é 3. Então, tá aqui, ó, 3. O resultado da divisão vou multiplicar com 3 que está aqui em cima. Ó. 3 vezes 3, 9. Então, a segunda parte, ela percorreu 9 km. E, por fim, vou calcular 1/6. Ó. Mesma conta. Ó. 1/6 de 42 é 1/6 vezes 42. Tá? Pega essa parte total aqui, que é o 42, e veja se ela é múltipla de 6. Né? Tem 42 tabuado de 6? Tem. Então, 42 dividido por 6 é 1. Desculpa, é 7. Tá? Então, o resultado que deu dessa divisão, vou multiplicar com o número 1. Então, 1 vezes 7 é 7. Então, na primeira parte do percurso aí da maratona, ela treinou 24 km, depois 9 e depois 7. O problema, o que o problema está pedindo para a gente aqui? Ó, quantos quilômetros faltarão para a Juliana completar o treinamento? Né? Então, quanto que falta? Você vai pegar os 42 e vai reduzir aqui. Subtrair 24, subtrair 9, subtrair 7 e ver quanto que falta. Tá bom? Então, eu espero ter ajudado aí, que você tenha compreendido. Até o próximo vídeo. Valeu!